Dando sequência às considerações, às cartas às 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, hoje tratarei da igreja em Pérgamo. Mas antes de irmos ao conteúdo da carta, eu pediria a você, encarecidamente, que você dê o like, que você se inscreva se ainda não é inscrito e acione o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Nós vamos então à carta, falar um pouquinho da cidade de Pérgamo. Pérgamo, hoje Bergama, ela pertencia nos tempos bíblicos à Grécia Antiga e hoje pertence à Turquia. Aquela cidade se tornou famosa tanto culturalmente como historicamente, porque no século II a.C., o rei Eumenes II, ele empreendeu ali 2 grandes projetos. O primeiro foi de uma grande biblioteca para fazer frente, para concorrer com a biblioteca de Alexandria, no Egito. Mas ele esbarrou num probleminha, que foi a matéria-prima, porque naqueles tempos o material para imprimir livros era o papiro, e só existia no Egito. E então eles tiveram ali que criar um material para imprimir livros. Eles criaram o pergaminho, que foi extraído de pele de animais, peles de cabras. E este material deu nome à cidade, que ficou famosa, Pérgamo. Ele também empreendeu o projeto de um grande altar, talvez o maior do mundo, um altar erigido ao deus Zeus, que era o deus maioral da mitologia grega. Então a cidade ficou famosa. Vamos agora à leitura dos textos, vamos ler por parte e também comentar. Vou ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 em diante, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui Jesus, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Isso é uma referência à revelação que João teve no capítulo 1, onde ele diz que o personagem que falava com ele, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Jesus também se identifica com a espada porque, pelo texto, Satanás estava entronizado naquela cidade e tinha influência forte sobre a igreja, e Jesus então se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus, ele sempre venceu Satanás pela palavra. A espada é a palavra. Lá no deserto, Jesus venceu Satanás por 3 vezes pela palavra, a espada da sua boca. Então ele agora diz que ele sabia onde ele morava, sabia que Jesus conhecia o obreiro, conhecia o seu ministro, conhecia o lugar onde ele morava e onde Satanás estava entronizado. Mas
apesar de guardar o nome de Jesus, de honrar o nome de Jesus, de guardar a fé, Jesus tinha algumas coisas contra ele. Vamos ver nos versículos 14 a 16 o que diz. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ou lançar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti contra eles. Batalharei com a espada da minha boca. Então, nós temos aqui um problema para a igreja. O ministro foi cobrado, tenho contra ti. Essa palavra tenho contra ti era diretamente ao ministro. Tenho contra ti, que tens aí. Esse tens aí, ou tens lá, se refere a que essas pessoas estavam na sua liderança, que ele podia mover essas pessoas, ele podia evitar que essas pessoas fizessem isso, ou então tirá-las do seio da igreja, porque estavam estragando a igreja. Pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Não podendo amaldiçoar, então Balaão instruiu Balaque a que iludisse os filhos de Israel, botasse mulheres bonitas, formosas no caminho de Israel, dos filhos de Israel, e elas os conduziriam à idolatria e à prostituição. Ali na igreja em Pérgamo existiam pessoas que faziam essas coisas. Também havia ali os que seguiam a doutrina dos nicolaítas, que eram libertinos, pessoas que tinham a filosofia de que podiam fazer qualquer coisa com o corpo, o que fazia com o corpo não teria um efeito sobre a alma e sobre a salvação. Jesus disse, eu odeio, eu aborreço essa prática. Eles também toleravam, o ministro ali, a igreja tolerava essas pessoas. E isso era ruim para a igreja. E aí Jesus diz, arrepende-te. Apesar de serem pessoas, ele não estava, o pastor não estava fazendo isso, mas estava tolerando quem fazia. E então, apesar de ter um bom conceito, ele disse, arrepende-te. Ou seja, corrige essa situação, senão virei a ti e batalharei contra eles. E essa era uma situação. Como as igrejas do Apocalipse, elas refletem sempre uma face da igreja do Senhor em todos os tempos, e diferente do que alguns dizem que cada igreja representa um tempo, essa igreja era uma igreja que estava contaminada, estragada pela idolatria e pela prostituição, por conta de grupos que estavam ali e que o pastor não movia esses grupos. Havia razões para isto, porque a cultura era muito forte, e é por isso que Jesus se referiu como sendo o lugar onde o Satanás estava entronizado. E ali Jesus diz agora, no final ele diz, versículo 17 ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é para hoje, meu amigo, é para hoje. Não foi só para aqueles dias, é para hoje também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome escrito o qual ninguém conhece,
a não ser aquele que recebe. Então, vemos aí que a promessa de Deus, comer do maná escondido, é maravilhoso. É o que vencer. Em todos os finais das cartas, tem uma promessa para os que vencerem. É muito importante atentar para isto. Então, que a igreja, a nossa igreja, a igreja hoje, não caminhe pela doutrina de Balaão e nem dos nicolaítas, e que os pastores que são responsáveis pela condução da igreja hajam e tome isto como exemplo. Amigo, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e todas as suas atividades. Até o próximo vídeo.